No Palmeiras o Patrick apareceu bem, mas parece que ele tem problema fora do campo, nem sempre ele está jogando. Mas ele se machucou, eu cobri, né? Eu estava comentando os bom jogos da jogador, Libertadores, muito bom jogador, e com jogador. certeza vai explodir aí, mas realmente ele teve muitas contusões. Né? O Gabriel Menino, que acabou jogando como volante, o próprio. O Gabriel, no caso, o Gabriel Menino, muito bem, muito bom jogador, jogador que joga de lateral, que está sendo convocado para a seleção brasileira como lateral, mas joga também de volante, joga de extremo, ponta, muito inteligente, muito qualificado, tecnicamente muito bom. Aí eu fico na expectativa de ver alguém, de ver um jogador que fala assim, não, se esse jogador está jogando, eu vou no estádio ver. Se não tiver esse jogador... Eu acho, professor, que a gente realmente está numa fase bem difícil em termos de craque, aquele cracaço mesmo, né? A gente vendo, por exemplo, eu comparando, né? A gente vendo os jogos do Flamengo agora, essa equipe que está encantando muita gente, e a equipe de 87, por exemplo, foi a equipe que eu joguei, que até hoje é debatido quem é campeão, quem não é, Flamengo, aquela coisa toda, Flamengo Esporte, eu me sinto e tenho certeza que sou campeão. Mas aquela equipe também era muito qualificada. Se a gente for ver peça por peça, era impressionante. Ver Zé Carlos, aí eu, Leandro, Edinho e Leonardo. Ailton, que foi o único, mas jogava muito também, e jogou nas categorias de base, seleção das categorias de base. Ailton, Andrade, Zinho e Zico, Bebeto e Renato. Você vê? Você tá falando... Não, eu tô falando da minha época, aí você vai falar da sua. Não, mas você tá falando do time atual, você quer comparar com esse time? Não estou falando, eu tô querendo dizer o seguinte, por mais que o Flamengo seja um time assim fantástico atualmente. Não é fantástico atualmente. Não, eu digo exatamente, que não tem uma qualidade tão grande quanto o Flamengo. O Flamengo pegou os jogadores, mérito dos dirigentes, mérito de quem estava ali, o próprio Jorge Jesus, que trouxe o Pablo Mari, que escolheu o Rafinha, que escolheu colocou o Felipe Gerson para Luiz, trás. trouxe o Gerson, porque até eles não tinham essa grande... A grande dificuldade do Flamengo era justamente nessas posições. Eles tinham grandes jogadores no meio campo, o próprio Arão é um jogador consistente. Ele deu sorte que o Coelho já foi embora, que era o melhor jogador do Flamengo, e veio foi embora, aí veio o Gerson para trás, e botou o Gerson para trás, que é mérito dele. Eu creio que ele... Não, tenho certeza que ele tem os méritos dele, tem a metodologia dele de trabalho, é sério, é um cara que está com 65 anos, experiente, já rodou bastante. Agora, a qualidade do Flamengo nesse campeonato deu para ver claramente, mesmo o Flamengo não estando como antes, tudo dava certo, tudo contribuía pela pandemia, pelo tudo que passou, não foi aquela grande equipe, mas fazia diferença, porque tem jogadores qualificados, tem jogadores realmente assim, que até certo ponto são craques, no nível dele, né? Você vê, né, o Bruno Henrique é um jogador veloz, todas as vezes que ele tem que parar ele tem mais dificuldade, mas todas as vezes que ele é veloz, ele é craque nessa velocidade, é difícil de pegar, ele tanto finaliza quanto ele serve o companheiro. Então, na sua época tinha muito mais, na minha época tinha muitos grandes craques, e tá difícil, porque hoje os jovens saem. Eu tive uma oportunidade maravilhosa de bater um papão com um grande craque do Real Madrid, que é o Rodrigo, jovem, que saiu do Santos. Sai muito cedo. Eu saí com 24 do Brasil. O Zico saiu com 27 para 28 anos. A maioria saiu hoje em dia, a chamada Lei Pelé, tirou todo o poder do clube, entregou na mão do empresário, as coisas mudaram um pouquinho, mas a realidade é que os jovens saem muito cedo hoje, então os grandes nomes não tem como, a gente não consegue disputar com os caras, é muito dinheiro lá fora. Como aqui a gente pode falar de tudo, a gente vai falar da Lei Pelé. A Lei Pelé, ela foi deturpada pelos políticos da bola, porque ela surgiu da Lei Zico. Primeiro a Lei Zico, verdade. eu estava com o Zico no CND. A Lei Zico obrigava os clubes a serem empresas. O futebol do clube ser empresa, para poder ser responsável com o CPF das besteiras que fizesse no clube. Aí, quando o Zico saiu e foi votado, que mudou o nome para Pelé, a lei, os políticos da bola deturparam a lei, botaram
podia ser ou não, né, facultativo, ninguém queria ser, que ninguém queria botar o CNPJ, e começa uma coisa, Jorginho, que foi uma outra coisa que eu falei lá, que eu contei para você na Câmara dos Deputados com o presidente do Corinthians. Por que a Lei Pelé botou a obrigatoriedade do clube tomar conta do menino, da educação do menino, escolar, até os 16 anos, se só aos 17 que ele é formado o ensino médio é 17 anos normal. Por que 16? Então, antes de se formar, o clube não tem mais obrigação, ele para de estudar. Antes de se formar, isso é um ensino médio. A gente não sabe se o atleta vai chegar realmente, vai vingar para o profissional e aí não está preparado. Ele precisa fazer o ensino Exatamente, médio. Mas se ele não estiver preparado para isso, é complicado. Já começa o erro da Lei Pelé. Segundo, por que os dirigentes não mudam a Lei Pelé? Porque não interessa para o dirigente. Porque tem muito, eu vou falar uma coisa aqui que é grave mesmo, mas não tem problema não. Tem muito dirigente que tem agente como laranja, que pega os meninos da base e entrega para esses agentes. E tem rachucho. Isso é grave. Porque se fosse uma coisa que ia beneficiar os jogadores, já tinham mudado. Mas não interessa aos clubes mudar a Lei Pelé. Eu estou sabendo que agora a CBF que quer mudar a Lei Pelé. Porque acontece isso que você está falando. Os meninos com 16 anos vão embora do Brasil. Aí ele não tem ainda a característica, a personalidade do futebol brasileiro e vai mudando lá. Eu acho uma grande injustiça, né, o clube investir no atleta, como aconteceu comigo desde 13 anos de idade, eu no América. Claro que tem o meu mérito, né, eu corri atrás, trabalhei e tal, mas o clube me deu a condição de aparecer, disputar bons campeonatos e simplesmente depois, eu chego com 16, 17 anos, Vem o cara pega e me leva. Não pode, entendeu? Então o clube ele tem que ter pelo menos um tempo que ele possa ganhar com o seu atleta. Claro que se ele vender cedo, se for um grande jogador, mas nem todos explodem dessa forma. Então eu acho que realmente teria que ser criado uma nova lei, até mesmo a questão, a gente fala muito sobre a questão dos treinadores, né? Como a gente é mandado embora com facilidade. Então tudo fica muito difícil se a gente não trabalhar junto. Uma coisa que eu procuro falar, sempre polêmico falar sobre isso, mas é importante, porque se nós nos unirmos, professor, imagina se os atletas, treinadores, membros de comissão técnica, diretores, empresários, imprensa, todos estiverem com foco, com o mesmo objetivo, cara, todo mundo ganha. Nós temos uma possibilidade de ser uma potência no mundo. Você vê com toda a dificuldade que o futebol brasileiro tem. Eu estou falando, eu vivi lá dentro, 4 anos eu vivi na seleção. Eu venho sendo convocado desde 87. Mas eu fiquei 4 anos como auxiliar técnico do Dunga. Conheci muito bem. Melhorou muito a CBF. Muito. Mas eu acho que nós podemos fazer muito mais. Inclusive, essa questão. Por exemplo, como a gente vai desenvolver um grande trabalho se o treinador não tem tempo? Ele fica 2 meses, 3 meses, 4 meses num clube. Quem vai trazer um padrão tático? Quem vai desenvolver uma metodologia de treinamento em um mês e ter que resolver o negócio? O que aconteceu com Abel Ferreira, que chegou e ganhou, não acontece. Você vê o Rogério, chegou e perdeu 2 campeonatos, porque eram eliminatórios. O Abel Ferreira poderia ter perdido, ganhou. Eu comentei esses jogos. Eu vi ali o primeiro jogo contra o River, jogaram muito, foi assim, deu tudo certo, treinamento deu perfeito. Mas o segundo jogo foi um desastre. Ele poderia ter saído tomado de 4, 5. E aí joga fora o trabalho que o Abel Ferreira fez, joga fora. Se o Flamengo não mantém o Rogério Ceni, e por ter perdido 2 campeonatos. Começar do zero no meio do campeonato. Ia dar tudo errado. Você vê, foi campeão também pela ajuda do Rogério e, claro, pela qualidade dos jogadores. Mas o sistema mudou algumas coisas do Domi lá atrás, mudou algumas coisas claramente. A equipe estava sem pressão pós-perda, sem aquele tesão, aquela vontade. Você via claramente que a equipe voltou a ter isso. Então, não tem jeito. Se a gente não trabalhar junto, se todos não entenderem, porque se o presidente dá tranquilidade para o treinador, com certeza, a longo prazo, esse treinador vai dar um resultado. Vai dar um resultado. Você vê, João, que o pessoal da imprensa comenta o jogo, é muito fácil você comentar do que acontece.
Eu estou vendo o que aconteceu, eu não vejo lá atrás. Aí arrebenta com o treinador, sem nunca o cara ter ido lá num campo ver um treinamento, ver a vida do treinador. Verdade, que é. verdade. Então, o treinador, quando chega no campo, ele tem 30 jogadores, estou botando por baixo, 30 jogadores para administrar. Mas quantos ele tem na comissão técnica hoje que Meu Deus. inventaram um monte de coisa na comissão técnica que dá mais trabalho para o treinador administrar. Porque quem é uma gestão de pessoa, né? É uma droga. Aí tem mais rouparia, médicos, enfermeiros, tudo, até o motorista do ônibus. Tudo isso o treinador é que no final administra no Brasil. Aí o jogador chega atrasado, o diretor olha, chegou atrasado. Se o treinador não falar, manda multar, o clube não multa. Aí, se o clube multa, o jogador na hora de receber, ele vai falar pro cara assim, pô, você me multou? O treinador que mandou. É o normal que acontece. Então, como é que um treinador que chega com 15 dias, como foi o Paquetá no Botafogo, não foram 15 dias? 15 dias o cara foi mandado embora. E eu entro no BID todo dia e vejo os treinadores que foram registrados e aqueles que foram rescindidos do contrato. E anoto, eu tenho uma planilha que anoto. Tem vários treinadores na série B, C, D, 15 dias, 10 dias. Eu falo, mas já saiu? Entrou 10 dias. Aí eu vou lá e vejo, porque eu anoto o dia que ele foi registrado no BID e é o dia que saiu. E boto lá aquela formulazinha que dá quantos dias o cara ficou. Não, é desumano o que está acontecendo hoje em dia. Ninguém é mágico, não vai resolver uma situação. É o que eu falei, como é que você pode criar um padrão tático da sua equipe, seja ela uma equipe que propõe o jogo, ou que é reativa, joga defensivamente, ou joga ofensivamente, joga no ataque o tempo todo. Não tem como você criar um padrão se você não tem tempo de treinar. E do jeito que você, normalmente, principalmente as maiores equipes, elas jogam quarta e sábado, e muitas vezes jogam às vezes até 3 vezes na semana, é muito difícil. Então, se o cara não tiver, se o treinador não tiver um tempo, a comissão técnica tiver um tempo de desenvolver um bom trabalho, realmente criar um padrão para aquela equipe, fazer com que aquela equipe jogue de acordo com a característica, porque muitas vezes, né, tem troca de 4 treinadores, e cada treinador tem sua forma. Então, a equipe, o time de uma forma geral, o clube, ele não tem um padrão. Não existe uma filosofia de trabalho, não existe uma metodologia, não tem nada. A equipe não tem a sua própria característica. De acordo com o treinador que chega, vai ser daquele jeito. Né? A gente ouve falar sempre, né? Eu nunca trabalhei, sei que o Corinthians é uma equipe mais reativa. O próprio Mancini tentando mudar essa situação, vamos marcar mais em cima, pressão pós-perda já imediata e tal, tentando mudar essa característica. Por quê? Porque o Corinthians não pode ser reativo. O Corinthians não pode se defender jogando contra o Flamengo o tempo todo. O Corinthians não pode se defender jogando contra o Curitiba, não pode. Tem que pressionar lá em cima, tem que pegar em cima. Então, quer dizer, você tem que criar, mas para que você possa realmente criar a sua forma de jogar, ter um padrão de jogo tático, você tem que ter tempo. Não tem. Vou fazer uma pergunta. Primeiro eu vou falar o que eu acho, para depois, como exemplo, para você falar o que você acha. Assim, a pior coisa para um treinador quando chega no clube é armar o time em que um jogador complemente o outro. Isso aí eu acho que é a coisa mais difícil. Você bota 2 zagueiros, aí os 2 zagueiros são clássicos pra caramba, mas na bola podre ninguém vai. Então, essa é a dificuldade. Eu digo isso, assim, o time dos sonhos do Real Madrid não foi campeão. No ano seguinte foi campeão com um time mais fraco. O time do Flamengo aqui também fez um time, lembra? Romário, também não ganhou nada. Porque eu acho assim, não há a ligação entre os 2 zagueiros. A gente aqui no Brasil fala assim, um zagueiro tem que ser clássico e o outro pancada. Né? E o Vasco era um time desse assim. Né? Aí você vê o meio do campo, tem um cara que marque, o outro que apoie. Ou quando você consegue que os 2 apoiem e marquem, como eu e Liminha fazíamos no Flamengo, a gente combinava, quando eu roubar a bola eu vou, quando você roubar a bola tu pode ir que eu fico. Então a gente já combinava isso. Mas é essa complementação entre os jogadores que eu acho importante. Por exemplo, eu cito, eu sabia que quando o Dirceu
ia dar combate, eu tinha que ir junto com ele na velocidade, porque ele ia para tomar a bola, ia tomar o drible, eu tinha que estar atrás. Quando o Zanata ia, ele ia para cercar, eu tinha que ir para cercar também, senão ele driblava dois, o cara driblava dois. Então essas coisas, assim, esses complementos que eu acho importante. O que você sente assim, que você presta atenção na primeira hora que você chega no clube, vai dar o primeiro treino? Assim, porque a gente conhece os jogadores de ver jogando. No dia a dia é diferente. É verdade, não tenha dúvida que é muito diferente. É claro que hoje em dia a gente tem muitas possibilidades, ferramentas, e ferramentas da gente observar os jogadores. Você tem, você contrata a empresa que te passa todos os jogos e tal, e você pode ver. Mas é exatamente isso. Você conhecer o jogador no dia a dia, saber se ele fica melindrado com uma dura sua, como ele reage diante de uma chamada de atenção, né, como ele é, por exemplo, porque você está vendo o jogo e você vê, às vezes, tem um jogador que se destaca muito bem, mas às vezes ele é preguiçoso, ele poderia até ser melhor do que é, mas ele é preguiçoso, ele não é determinado, ele não é intenso no jogo, ele é cadenciado. E aí sim, quando a gente chega, a gente conhece melhor os jogadores. Eu também gosto muito dessa questão do complemento, um com o outro. Se um é muito bom na bola aérea, o outro tem que ser veloz. O zagueiro, falando especificamente do zagueiro, eu preciso ter um zagueiro veloz. Se eu tiver os dois, eu tenho, por exemplo, nós temos guardado as características daquilo que a gente quer contratar. Né? Aí o lateral, por exemplo, eu sei que é quase que impossível quando você chega numa equipe de médio porte do futebol brasileiro, você não consegue contratar os melhores. Normalmente você vai pegar aqueles que estão bem na segunda divisão, né? Ou que não fazem parte do elenco do grande time, pro final de contrato, está voltando para o Brasil, são as oportunidades que você tem. Mas a gente tem sim as características do jogador. Então, lateral, que eu preciso de um lateral, como eu falei antes, ser um bom marcador, primeiro ser um bom marcador, mas saber cruzar muito bem, né? Ter velocidade. Então, esse é o problema. Ter velocidade, mas às vezes você não tem. Por exemplo, é porque eu não posso citar nome de um jogador que fica um pouquinho mais complicado. Mas eu já tive jogadores que eram muito velozes, mas não sabiam cruzar, como lateral. Não sabiam cruzar. O que eu faço com ele? Primeira coisa, treinar cruzamento. Porque é uma coisa que você pode melhorar. É sempre possível. Com 36 anos, 35 anos, eu podia melhorar, fazia coisas que eu não fazia. Rotina, exatamente. Então, é possível. Fazer o cara ser mais veloz é quase que impossível, porque já é dele, já é uma característica dele. A gente pode treinar, melhorar um pouquinho a explosão dele, mas eu gosto muito dessa questão. Eu acho que quando a gente chega, a gente consegue entender melhor realmente aquilo que a gente tem na mão, o material que a gente tem na mão, e aí a gente vai adaptando. Né? Mas se a gente tiver o cara veloz, mas o cara que salta muito bem, que tem uma boa impulsão, é melhor ainda, né? Mas nem sempre é possível. Aí a gente consegue sim, porque a gente vai ter bola parada defensiva, mas a gente também vai ter a ofensiva. Tem que ser um cara que ataca muito bem. Nem sempre o cara que é bom defensivamente, um zagueiro ou um atacante, ele é bom defensivamente. Tanto que normalmente a gente coloca os nossos atacantes para marcar a primeira bola. Por quê? Porque ele não precisa marcar ninguém. Ele precisa só se preocupar com a bola. Então é um atacante geralmente grande, aí preocupado só com a bola. Mas você deixa os melhores marcadores para essa bola aí. Muitos dizem que os treinadores antigos não eram bons treinadores. O DNA dos jogadores é que era muito bom e que jogavam sozinhos. O que você... Eu tenho que rir, né, professor? Tem que rir. Assim, a gente ouve tanta coisa, tanta baboseira, ouvi muita coisa falando sobre o Abel, por exemplo, que é um cara que está na atividade agora, que já está com mais de 60 anos, Oswaldo de Oliveira, Vanderlei Luxemburgo, que acabou de sair do Vasco agora. Cara, como falar desses caras que foram multicampeões? E esses caras não têm, o Parreira não tem leitura de jogo. O Parreira não foi nem atleta. Como é que ele não vai ter leitura de jogo? Um cara inteligentíssimo, taticamente, um cara que organizou a nossa equipe, que ficou chamado de uma equipe pragmática de 94. Agora, o ano de pandemia 2020, que passou, 2019 e 2020, se passou muito... de novo os jogos de 94, aí viram que realmente, caraca, essa seleção jogava muito, porque ela era muito organizada, ela não só atacava como defendia muito bem. Os jogadores, um complementava o outro muito bem. Exatamente, porque se você tiver dois Romários, não dava certo. Quem ia dar o passe para o Romário, que era o Bebeto, que dava o último passe, inteligentíssimo, e que abria espaço para o Romário. O Beto jogou demais, o Beto é um craque, ele poderia ter sido o melhor do mundo, assim como o Romário. Então, falando dos nossos treinadores, a coisa mudou muito.
tipo de treinamento, a forma de treinar, a metodologia de trabalho no campo realmente mudou. Mas isso não quer dizer que os nossos treinadores não sejam inteligentes taticamente. Conhecem muito. Eu, quando eu estava no Vasco em 2015, 2016, recebi muitas e muitas vezes o meu professor Jair Pereira, amigo, campeão pra caramba, campeão do mundo com a gente em 83. Eu fui campeão com ele em 83, sul-americano. Pô, cada papo que eu tinha com ele, professor, era algo assim. Eu ficava, pô, interessante. Ele falou, Jorge, preste atenção com isso, atenção com aquilo. Esse jogador, sabe os toques que ele dava? Como é que esse cara não entende? Então é assim, é simplesmente um preconceito. Eu acho que é um modismo, né? Eu acho que é um modismo, como aconteceu, né? A gente sabe que há uns 10 anos atrás, talvez, né, um pouquinho mais, a gente tinha os grandes nomes do futebol brasileiro, os grandes treinadores, que eu acabei de citar alguns deles aqui, que rodavam de clube em clube. Não tinha brecha para ninguém, para o novo treinador. Aí chegou uma época que só esses que valiam a pena, só esses que eram fera. Não é verdade. Outros também jovens tinham que ter oportunidade. Aí chegou um momento que os auxiliares do clube acabaram assumindo. Jovens que vieram de base, muitos inclusive que não eram atletas e que estão até hoje fazendo sucesso. Muito bom, tem espaço para todo mundo, tem espaço para nós que fomos ex-jogadores e tem espaço para o Parreira, que não foi jogador. Exatamente, porque a gente já tem a leitura do jogo, a gente sabe como lidar com o vestiário, tudo isso a gente tem um know-how melhor do que aquele que não... Mas não quer dizer que esse cara não dê certo. Por exemplo, meu auxiliar técnico, agora, nesse momento, ele é treinador do Cuiabá. Ele foi contratado pelo Cuiabá, tem 31 anos de idade. Inteligentíssimo, Luiz Ubel. Um grande cara, treinamentos, muito fera. Claro, ele mesmo fala, eu saio atrás dessa questão, dessa liderança de vestiário, de entender, de compreender e tal, mas ele tem estudado pra caramba. E agora ele já está como meu auxiliar desde 2017. E ele pegou, ele foi auxiliar no Bahia durante 5 anos. E ele pegou muita coisa, pegou grandes treinadores ali, Carpegiani, né, um cara já inteligente, um cara já maduro. Então pegou muitos treinadores, como eu passei por lá e tantos outros passaram por lá. Então ele também tem espaço hoje. Então chegou uma época, mas que era só esses que valiam. Que é só esses jovens inteligentes, que buscaram conhecimento, que fizeram os cursos, que hoje eu tive que fazer o curso. Eu fiz o curso da FBTF, que é também aprovado pela FBTF, mas da CBF, né, hoje eu tenho a licença PRO, e que eu entendi que era importante também eu ter um conhecimento teórico com o meu conhecimento de prática. E agora a moda é o estrangeiro. O estrangeiro é melhor, então trazem de tudo. E assim, na realidade, com todo o respeito aos estrangeiros que estão aqui, mas aquele que realmente fez um grande trabalho foi o Jorge Jesus. O Abel Ferreira fez um bom trabalho, mas também perdeu o título. Uma pergunta. O Jorge Jesus, se tivesse vindo para o Botafogo? Não sei se ele faria o que o Vanderlei Luxemburgo fez com o Bragantino, por exemplo. Entendeu? Com uma equipe extremamente limitada, ele fez o que ele fez com aquele time. Se fez, por exemplo, nem lembro quem foi o treinador, não sei se foi o Jair Pisserni, que era o treinador do São Caetano, não, que jogou contra a gente em 2000 no Vasco. Era o Jair Pisserni, acho que era o Jair Pisserni naquela oportunidade. Não lembro exatamente quem era. Mas fez o São Caetano chegar à final e outra. Se não tem aquele problema lá do alambrado, a gente ia ter problema naquele jogo. Os caras estavam bem demais. Aí caiu o alambrado, infelizmente, todos foram atendidos, né, tudo bonitinho ali. Fez o outro jogo, foi passado para o Maracanã e a gente conseguiu vencer aquele jogo. Fizemos uma grande partida. Mas assim, eu não sei sinceramente se um Guardiola, com todo o respeito que eu tenho por ele, com todo o respeito que eu tenho pelo Klopp, por exemplo, que passou a ser um amigo, um cara que tem uma intimidade de bater, de conversar, já estive lá visitando ele lá, mas também lá na época do Dortmund, a gente tem um contato muito na área social, eu desenvolvo um trabalho social, ele sempre contribui e me ajuda muito nisso. Eu não sei se eles chegassem aqui, numa equipe simples aqui, do futebol carioca, de repente, pegasse um Boa Vista, por exemplo, até tem que ter um bom patrocinador lá, mas se ele faria o que muitos já fizeram aqui. Eu não sei, sinceramente. Quais as mudanças reais que você acha que aconteceram no futebol
de uma maneira geral. Eu tenho minhas ideias. Sim, eu acho que mudança real que aconteceu. Hoje, como já foi falado, tem 30 pessoas na comissão técnica. É uma mudança clara, né, no futebol. Né? Antes era o treinador, auxiliar, preparador físico. Treinador de goleiro. Treinador de goleiros. Não tinha fisiologista. Não quero, pelo amor de Deus, fisiologistas são importantíssimos. Eu consigo não tinha, né? trabalhar. Não tinha. Eu consigo trabalhar muito bem. Os analistas de desempenho, que às vezes tem 3, 4. E em determinados momentos ou em determinados clubes, eles até têm interferência na questão, na metodologia do treinamento, na forma de treinar. O que mudou hoje em dia... Às vezes não cai, só cai o treinador. Só cai o treinador e a comissão técnica do treinador, naturalmente. Os de casa nunca caem. Vocês assistiram o Jorginho até o fim? Foi muito legal, hein? Ainda faltam mais 2 partes, que eu vou colocar na próxima quarta-feira e no outro sábado. Coisas muito importantes do futebol brasileiro foram faladas ali, foram tocadas em assuntos melindrosos, mas importantes pra caramba. Ok? Até a quarta.